Queridos irmãos, São Paulo convoca os Efésios e, pela boca de São Paulo, Deus nos convoca a nos revestirmos da armadura de Deus para resistirmos às ciladas do demônio. Sempre tenho lembrado desta realidade espiritual em que nós vivemos. Nós vivemos em uma batalha espiritual e essa é a nossa vida cristã, não é uma novidade. O difícil é que quando nós estamos numa batalha, nós podemos estar alertas, estar armados, ou podemos simplesmente ignorá-la. E, obviamente, que quem ignora o inimigo facilmente perderá. Então, nós não podemos ignorar o inimigo. Mas quem é o inimigo? Nós, pela nossa natureza decaída, melhor dizendo, nós facilmente identificamos o inimigo como o outro. O inferno é o outro, dizia um filósofo. Então, o outro, ele é o adversário. E de fato, o outro, a pessoa, pode ser o nosso adversário, pode ser o nosso inimigo. Mas não é o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo é o demônio. Vai dizer São Paulo: nós não lutamos contra a carne e o sangue, ou seja, contra as pessoas, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, é uma luta contra a obra de Satanás no mundo, na sociedade, mas também na nossa vida, no nosso coração. Nós, aqui no Brasil, nesses últimos tempos, intensificou-se agora, por causa das eleições, parece que vem à tona todos os podres e todas as confusões, as ideologias disfarçadas, elas se mostram e nós nos sentimos profundamente feridos e nos sentimos assim que estamos mesmo em uma guerra. Porém, repito, se nós virmos tudo isso apenas como uma guerra de ideias, existe uma ideia que é lógica, que busca a verdade, e existe uma ideia ou um conjunto de ideias que é falsa, que não tem relação com a realidade, por isso é uma ideologia e que leva à morte. E isso não é uma teoria, mas uma constatação. O marxismo, o socialismo, o comunismo, tudo praticamente a mesma coisa, leva à morte. Já levou à morte mais de 100 milhões de seres humanos, com números baixos. Não estão entrando nessa conta os mortos da Venezuela, por exemplo, recente, né? Que não só a Venezuela, outros países aqui vizinhos, também da África, enfim. Mas existe um inimigo oculto atrás dessas ideias. O inimigo é Satanás. Então é importante nós identificarmos o inimigo para lutarmos com as armas próprias. E as armas próprias são a nossa fé em Cristo, as armas espirituais, a nossa fé em Deus, os nossos valores cristãos, mas especialmente a graça de Deus. A graça de Deus que é capaz de transformar as pessoas. Atenção, irmãos, nós cristãos não odiamos as pessoas.
Nós podemos odiar ideias contrárias à nossa fé. Com certeza, isso é justo. Podemos odiar o demônio, sim. Mas não as pessoas. As pessoas são instrumentos do mal. As pessoas podem ser instrumentos do bem ou instrumentos do mal. Então, identificando o inimigo, que é o próprio demônio, lutarmos com as armas, obviamente da inteligência, já que é uma luta também de ideias, mas com as armas espirituais da nossa fé. E partindo para um outro plano, eu falei aqui do que tem acontecido no mundo, que tem nos incomodado profundamente, inclusive utilizando a igreja, a fé em Cristo, de modo realmente satânico, realmente falso. Então você vê pessoas profanando a Santíssima Eucaristia. Quem não se sentiu chocado ao ver essa semana uma profanação da Eucaristia em nome da política, onde ateus, abortistas declarados, pessoas que não têm absolutamente fé em Deus, que com ideologia combatem a fé e os valores cristãos, como o matrimônio entre homem e mulher, por exemplo, repito, defendendo e propagando o aborto, instrumentalizando a Santíssima Eucaristia. Isso realmente nos choca, mas é aqui que nós devemos voltar àquilo que eu estava falando, a tomarmos as nossas armas espirituais. Então, essa luta externa, ela revela algo que começa dentro, começa no coração. Não nasce da noite para o dia. É a consequência de uma sistemática perda de fé. Já de muito tempo, o nosso país tem abandonado os valores cristãos, os valores da fé, dentro do coração das pessoas. Aqui não cabe eu ficar elencando motivos e raízes disso, Seria muito extenso, eu nem saberia identificar, porque é muito amplo. Mas é óbvio que já há muito tempo, e aqui falamos de décadas, muitas décadas, especialmente aqui no Brasil, nós passamos por um processo de dessacralização, de perda de fé. Então aquilo que talvez para os nossos avós era impensável, inaceitável, porque tinham profundas raízes cristãs, se torna discutível, nominável. Pode-se colocar no meio da rua e não existe uma reação das pessoas, porque as pessoas já perderam a fé. E esta perda de fé nos atinge também. Quando eu falo nos atinge a nós, clero, a nós sacerdotes. Nós também somos seres humanos, também somos fracos, também somos suscetíveis às ciladas do demônio, como diz aqui São Paulo na Epístola. A fé, ela vai se enfraquecendo aos poucos. A gente não está uma hora aqui na missa, sentadinho, rezando, e quando for amanhã a gente se torna ateu. Não é assim. A fé, ela vai se enfraquecendo aos poucos, pela falta de alimentar esta fé, de cuidar desta fé. Porque nós vamos dando ouvidos àquilo que não é a verdade. Então esta fé vai se enfraquecendo. Então dentro de nós encontramos também esta luta espiritual. Lutamos com as armas que Deus coloca à nossa disposição para vencermos as ciladas do demônio. E para concluir,
esta luta, esta guerra que é contra o pecado que está dentro de nós, ela tem que ser sincera e coerente. Nosso Senhor derrama sobre nós a sua misericórdia de modo infinito, de modo abundante, que nós não merecemos. É o que nos conta a parábola do Evangelho que nós ouvimos. Nós devemos a Deus uma dívida infinita, porque é a dívida dos nossos pecados contra a santidade divina. E Ele, de modo generoso, misericordioso, com a misericórdia divina, nos perdoa abundantemente, nos livra das nossas dívidas, dos nossos pecados. E aqui talvez seja importante nós levarmos para a nossa reflexão, porque muitas vezes, vendo os pecados das outras pessoas, que são grandes também, nós podemos nos encher de raiva ou querer destruir as outras pessoas, ou querer não ter paciência com a fraqueza das outras pessoas. E um antídoto, um remédio para esse sentimento é nós lembrarmos os nossos próprios pecados. Mesmo que os nossos pecados não sejam grandes, nós não fizemos assaltos nem assassinatos, né? Graças a Deus. Mas um único pecado mortal que nós cometemos na vida nos fez merecer o inferno. E é sempre bom meditar sobre isso. Não faz mal e não assusta. Eu mereci o inferno. Eu mereci o castigo de Deus por causa dos meus pecados. E se hoje eu estou aqui, não é porque eu sou bonzinho, é porque Deus teve misericórdia de mim quando eu clamei por sua misericórdia. Eu poderia fazer pior do que aqueles que eu julgo, do que aqueles pecados dos outros que eu vejo. Eu poderia fazer pior. Eu não faço porque Deus teve misericórdia de mim e me preservou. Isso vai me ajudar para, primeiro, entregar o julgamento a Deus, e segundo, para não nos orgulharmos. Quando estivermos numa boa situação, nos virmos em estado de graça, nos virmos fazendo coisas boas, meritórias, até nisso o demônio pode nos tentar, com o orgulho, com a vaidade. E aí um conselho que eu dou nesse momento: lembre do que você já fez na vida. Lembre do que você teria sido capaz se Deus não tivesse entrado com o seu amor e a sua misericórdia. Nós sempre somos dignos de misericórdia, mesmo quando estamos bem, quando estamos numa boa situação, quando não estamos em estado de graça, mesmo assim somos dignos da misericórdia de Deus. Somos salvos pela misericórdia do Senhor. E esta lembrança da misericórdia constante de Deus na minha vida vai me ajudar a me manter humilde.